Quero cumprimentar a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor, amém? Que alegria estar na casa do Senhor, que alegria estar na presença do Senhor, louvando o nome daquele que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Graças a Deus pelo dia maravilhoso, onde passamos em família, almoço pela manhã, pela tarde, e aqui estamos na casa do Senhor, porque a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Eu quero te convidar, o pastor estará lendo a palavra do Senhor e orando juntamente com a igreja. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Vamos ler a Bíblia. Vamos assim orarmos ao Senhor Jesus. Nós temos o Salmo 46, bastante conhecido. Hoje um culto de missões. Cada mês nós fazemos um culto de missões, departamento de missões. Mas o Salmo aqui diz: Deus é o nosso refúgio, fortaleza, socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para o meio do mar, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela braveza. Há um rio cuja corrente alegra a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela e não será abalado. Deus ajudará o romper da manhã. As nações se embraveceram e os reinos se moveram, e ele levantou a sua voz, a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança e queima os carros de fogo. Mas aqueitai-vos e sabei que eu sou Deus, e serei exaltado entre as nações, e serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém? Muito bem, vamos orar ao Senhor. Vamos lá para o mundo de Deus, eu levo uma pregada, Um cristiano também não anda bem de saúde. A gripe está pegando aí com muita tosse. Não é a Covid não, viu? Essa semana eu passei apertado com gripe. Não tive febre, não tive nada, mas uma tosse. Não tinha mais do que vamos orar. Direu que levou uma pregada, me prego. Mas não prego, pegou na mão, levou só uns 7 pontos. Rasgou, não deu meio. Jesus tem poder de curar. Mais alguém para oração? Amém? Também quero oração. Deus Pai eterno que está no céu,
Neste culto, Senhor amado Pai, que estamos te agradecendo pelo trabalho de missões do nosso campo. Venha nos abençoar com o teu poder e a tua glória aos pedidos de orações. E aqui, Senhor amado, chegarmos ao conhecimento. Também quero se levantar as suas mãos. O sábio conhece as necessidades de cada um, Senhor. Nós rogamos a tuas bênçãos, o teu poder e a tua glória. Curando, Jesus, libertando e dando saúde, porque cremos no teu poder e sabemos que tu está aí conosco para nos abençoar nesta noite, nos dar alegria por estarmos neste culto, Senhor amado Pai, oferecendo ao teu nome como sacrifício vivo, suave ao teu nome. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Eu quero passar para as oportunidades nesta noite. Eu quero desde já convidar a irmã Regiane para trazer uma palavra para a igreja, um testemunho, aquilo que Deus tocar no coração da irmã. E após a irmã Regiane, eu quero convidar o irmão Benedito, um Tito, para trazer uma palavra também. Glória a Deus, salve a amada igreja do Senhor Jesus, amém? Muito bom estar na casa de Deus, estar em sua santa e gloriosa presença. Queridos, eu quero deixar uma breve palavra aqui no livro de Daniel. No livro de Daniel, capítulo 6, verso 13 e 14. Palavra que todo mundo conhece, porém uma palavra muito gloriosa, diz assim: então responderam e disseram diante do rei, Daniel, que é dos transportados de Judá, não tem feito caso de ti, ó rei, nem o edito que assinaste antes três vezes por dia faz a sua oração. Ouvindo então o rei essas palavras, ficou muito penalizado e a favor de Daniel, propôs dentro do seu coração livrá-lo assim até o pôr do sol e trabalhou para salvá-lo. Aleluia. Queridos, quando eu estava meditando essa palavra, o Senhor falava muito comigo. Todo mundo conhece a história de Daniel e sabe que Daniel passou por um momento muito difícil. Daniel, que era transportado, tinha tudo para dar errado na vida de Daniel, inclusive. Essas pessoas tentaram achar erro em Daniel, se levantaram contra Daniel, prepararam uma cova para Daniel. Mas o Senhor dizia para mim nessa tarde: o que faz você vencer na guerra, nas tribulações e nas lutas, em tudo que você passa, não tem outra chave de vitória no seu oração. Aquilo que a gente passa, aquilo que você necessita, as lutas, as angústias, como eu testemunhei aqui ontem, independente do que você passa, a cova que você entra, que Deus permite você entrar, porque a realidade é essa. Eu tenho vivido muito isso, mas como eu disse ontem, eu tenho visto a mão de Deus, a potente mão de Deus, que é aquele Deus que faz você entrar na cova, permite você passar pela cova, mas é aquele que cuida de você dentro da cova e não deixa que o leão toque você. Muito pelo contrário, ele é aquele que manda você deitar sobre o leão e descansar sobre a cova que ele te coloca, porque esse Deus é aquele que tem a potência em tuas mãos e diz assim: filha, quando você passar pela água, você não vai se afogar, pelo fogo você não vai se queimar. O Senhor, ele faz promessa na palavra, e ele é aquele que promete, não é como homem que fala e não cumpre o que fala, mas a palavra de Deus diz que passa o céu e a terra, mas a palavra do Senhor não passa. E nós, como cristãos, sabemos e somos de Camanassúria, quando nós somos o povo eleito, preparado, separado para morar no céu. Tanto eu como você temos essa chamada, queridos,
do Senhor. Deus está neste lugar. Aleluia. A última palavra para a tua vida vem do Senhor. Não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de olhar para trás, mas olhe para Jesus e siga em frente na presença dele. Aleluia. Vamos ouvir o irmão Dito a palavra. Depois o irmão Ezequiel já fica preparado para louvar o nome do Senhor. Glorificado seja o Senhor. Grande é o nome do Senhor. Bendito és o Senhor. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Irmãos, nós vemos nos dias em que estamos vivendo, há uma tensão muito grande sobre a face da terra. O mundo nunca viveu uma tensão tão grande como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Sabemos que a palavra do Senhor ela está se cumprindo. O Senhor Jesus está às portas. Nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo. Saímos de uma pandemia, logo a seguir o mundo já houve uma guerra, já há mais uma tensão de outra guerra que está surgindo por aí, mais rumores de guerra, e a Bíblia nos diz, nos fala tudo isso. E a Bíblia nos fala também que como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. E nós vemos também, irmãos, há uma frieza no meio do povo de Deus. Irmãos, eu confesso que eu vejo esta igreja, esses bancos vazios, irmãos. Me dói o coração, irmãos. Me dá uma dor muito grande, porque há muitos tempos atrás, irmãos, esta igreja estava superlotada. Os irmãos é testemunho. Não é culpa do pastor, não é culpa dos obreiros, mas é a palavra de Deus que está se cumprindo. Jesus ele fala que por multiplicar a iniquidade, o amor esfriaria. E nós vemos a palavra do Senhor se cumprindo. Nós vemos que a palavra do Senhor está se cumprindo nos dias em que estamos vivendo. Nós vemos que o Senhor Jesus está à porta, que não resta muito tempo para que o Senhor Jesus venha buscar a tua igreja. Mas o Senhor Jesus, Ele nos deixa uma palavra de conforto, que está aqui no livro de João, capítulo 14, versículo 1. Eu esqueci o meu óculos, mas vou ler esta palavra que diz assim: não se turbe os vossos corações, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, voltarei e levarei vós para que estejas comigo. Irmãos, Jesus, Ele deixa uma palavra de conforto para aqueles que estão
Deus, para aqueles que estão buscando a palavra do Senhor, para aqueles que estão servindo a Deus, apesar que muitos estão enfraquecendo, mas aqueles que estão em Cristo Jesus, aqueles que perseverar até o fim, este será salvo. Irmãos, não resta tempo, a palavra do Senhor, ela se cumpre a cada dia. A cada dia, Jesus, a palavra do Senhor está se cumprindo, e muitos estão passando desapercebidos, mas Jesus está voltando para buscar o teu povo, para buscar aqueles que estão firmes na tua presença, aqueles que estão buscando a palavra do Senhor. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoa o irmão Dito pela palavra que nos trouxe nesta noite. Eu quero convidar o irmão Ezequiel que está louvando o nome do Senhor, o irmão Cláudio já deixa na agulha também, para louvar o nome do Senhor. São os irmãos que apareceram. Tira as reuniões nessa noite para adorar esse Deus maravilhoso. Na verdade, não era muito aqui nessa noite. Eu passei o dia lá em Porã, na casa da minha mãe, porque minha mãe não anda bem de saúde, né? Eu problema de esquecimento. E 2 meses atrás, eu fui aqui em Porã, né? Meu irmão de Campinas veio na casa dela, eu nem sabia, cheguei lá e encontrei ele lá. Na verdade, ela nem estava conhecendo o próprio filho dela. Estava muito ela estava. Aí, eu passei a orar de madrugada com a minha mulher, fiz uma campanha de 21 dias para a glória de Jesus. Eu fui lá visitar ela, está bem, está conhecendo todo mundo, fiz algumas para nós. Isso é motivo, né, irmão? De nós orarmos, né? Esse Deus é maravilhoso, se nós põe a nossa fé em ação, buscar o Senhor, Ele responde a nossa oração. Nós temos isso, né? Tantos livramentos, tantas bênçãos, tantas vitórias, tantos milagres, né? O Senhor tem feito sobre a nossa vida, né? Através das orações. Eu estava vindo embora, irmãos, o ônibus é 6 horas da tarde, né? Coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu levantei, eu estava chegando no ponto, 115 mais ou menos. 6 horas. Eu levantei a mão para cima, meu Deus, prepara a carona para nós. Aí na minha mente começou a passar, pessoa conhecida, né? Eu vi vários carros passando na minha frente. Depois eu vi, né? Com meus olhos, né? Eu lembrei do irmão Benedito, né? Deus. Quem sabe, né? Ele pode passar aí, eu posso ter uma carona. Até isso eu vi, irmão. Pela fé, né? Eu vi o irmão passando. Lembrei até uns Silas, para a nome e glória de Jesus. Não aconteceu? Era umas 6h20 mais ou menos, o ano passou. Aí nem vi ele passar no ponto, só vi dando ré. Quem será? Não era o Silas? Deus ouviu, né? A minha proposta, ouviu, né? Naquela hora, né? Que eu fiz a petição para ele, Deus preparou essa carona, né? E eu já não tive nós estar aqui nesta noite adorando esse Deus maravilhoso, se fosse nessa carona que eu tivesse preparado, eu nem sairia nesta noite, né? Junto com os irmãos, né? Adorando esse Deus maravilhoso. Tudo que nós recebemos, nós devemos testemunhar, né? Para que a nossa fé se aumenta mais, né, irmãos? Porque a nossa palavra tem poder, né? Deus é tão maravilhoso, né? Ele ouve, né? As nossas petições. Vou louvar para a glória de Jesus. Irmãos amados, resgatados, se
na parte da noite e na parte da manhã. Mas eu creio, né? Pelas orações que Deus está fazendo, né? Cuidar da vida dela, para a honra e glória de Jesus, irmão. Nós temos visto a mão de Deus sobre a minha vida, sobre o meu lar e sobre a minha família. Eu agradeço a liberdade em nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto o irmão Cláudio louva o nome do Senhor, eu quero convidar os diáconos para estar recolhendo a oferta na casa do Senhor. Cumprimento, amada igreja, com a paz do Senhor. Aquele que leva a preciosa palavra de Deus, gemendo e chorando, voltará sem dúvida trazendo os seus molhos. Noite de missões, né? Então nada melhor do que dizer, nessa noite, Deus está escrevendo a nossa história, né? A
vida para que nós não ficamos somente na história, mas eu creio num Deus Todo-Poderoso, que nós vamos continuar adorando esse Deus Todo-Poderoso. Amém? Toda honra e toda glória seja dada ao nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Eu quero convidar o presbítero irmão Antônio Milton, que estará orando juntamente com a igreja, com esse pedido de oração aqui que vou colocar em nossas mãos. Saúde a igreja com a paz do Senhor. Peço à igreja, por gentileza, se colocar em pé. Vamos orar em favor do Messias e pela Giovana, família do irmão Oswaldo. Oswaldo? Olha o Oswaldo. Deve estar lá. Não vigaria. Por gentileza, ele não pode vir aqui. Nós vamos orar pela família da irmã. Peço a irmã para estar vindo para frente. Meus amados, eu não me importo com a quantidade. Para mim, se tivesse 2 ou 3, Ailton, isso. Ailton, vamos lá. 2 ou 3 para mim, Jesus faz presente, eu estou feliz. E eu tenho isso, eu sempre olho a igreja para mim, está bom, vai melhorar. Eu sempre vejo assim algo excelente na igreja. Irmão Oswaldo, por gentileza, aproxime aqui junto com a irmã Abigail. Nós vamos orar pela família do irmão. Nós vamos orar. Família Nossa Marcos, família do irmão Daniel. Meus amados, deixa eu dizer para os irmãos. Nós temos essa noite aqui para adorar a Deus. E na sexta-feira eu comentei uma palavra no lugar de Aurora a respeito do mundo. No capítulo 8 de Atos dos Apóstolos. Ele foi para adorar no templo e ele voltava, ele adorou, mas ele voltou sem saber. Mas Deus mandou Filipe lá falar para ele, explicar para ele: o que você quer que eu explique para você hoje? Você entende que Jesus está aqui presente essa noite e que Ele merece toda a nossa adoração? Se você tivesse entregue esse meu sono, a canseira, eu convido você a esquecer um pouco da canseira e se esforçar esta noite para adorar a Deus, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o louvor. Vamos orar em favor das famílias agora, em favor do irmão Oswaldo. Hoje eu falei com ele, eu cheguei assim no carro, bem perto dele, parecia um piloto de fuga, e eu falei para ele assim: o senhor foi na escola bíblica hoje? Ele falou: rapaz, eu estou nada, mas ele estava brincando. Eu acho que ele estava brincando, gente. Ele falou: não, não foi por causa do compromisso. Ele falou que tinha que ajudar a velha. Mas aconteceu, Gustavo. Um culto é a presença de Deus, meus amados. Muita gente corria atrás de Jesus para receber milagre. Jesus se faz aqui presente. Tem gente que não está vendo Ele, mas nós sabemos que Ele está aqui. E você que está na casa de Deus, você sabe. Vamos orar esta noite, pedir ao Senhor Deus para fazer maravilhas em nossas vidas. Eu disse ao João hoje que ele tem que obedecer o chamado dele. Porque eu também só tenho que ser assim, senão eu vou sofrer. Eu sofri muitas vezes assim, tentando evitar o que Deus tinha para mim, o que Deus tem para mim. E eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. Ainda que agora dói, ainda que eu não esteja entendendo, ainda que você não esteja entendendo o que Deus vai fazer com você e com a sua família. E deixa eu te dizer, as lágrimas que você derramou, Deus viu. E não pense que Deus esqueceu da sua oração, porque o Senhor Deus se faz presente aqui nesta noite. Oremos, toda a igreja. Senhor meu Deus, toda a honra e toda a glória é do Senhor. Pai querido, nós estamos na tua presença, pela tua graça, tua misericórdia. Nós estamos aqui na tua casa, meu Deus. Meu Deus, aqui nesta casa, Deus, os pisos não são de ouro, as paredes não são de prata, Senhor. Meu Deus, mas a tua presença está aqui, aleluia. Que nós sentimos o teu Espírito Santo. Pai querido, irmão Oswaldo, Senhor,
Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Saia daqui nesta noite com o teu milagre. Saia daqui nesta noite cantando o hino da vitória. Porque aquele que faz milagres está presente aqui nesta noite. Aleluia. Glória a Deus. Vamos já ouvir o coral, louvar o nome do Senhor. Aleluias. E após o coral, a irmã Patrícia, deixa eu dar um playback no jeito, para estar louvando também o nome do Senhor. Aleluia, glória a Deus. Bendito és o Senhor. Glória a Deus. Que Deus abençoe as irmãs. Louvando e adorando o nome do Senhor. Eu vou louvar o nome do Senhor também. Quero falar para Paulinho, pedir aqui porque Ele vive, Paulinho. Vamos adorar o Senhor nos instrumentos musicais. Aleluia. Os irmãos que quiserem cantar o coro desse louvor conosco, muito conhecido, 545 da harpa, porque Ele vive. Seu filho
Senhor. Glória a Deus. Eu quero convidar aqui o presbítero irmão Abílio, que estará orando. E o irmão Marinho estará pregando a poderosa palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Quero saudar a todos com a santa paz do Senhor. Amado Deus, eterno Pai, assim, Senhor, seja dado, Senhor, toda glória, Senhor. Pai, em nome de teu Filho Jesus. Ó Deus, usa, meu Pai, o teu instrumento nas tuas mãos, Senhor. Fala, Deus, uma mensagem, Pai, que venha, meu Deus, de encontro ao Senhor a cada coração. Que não seja, meu Deus, na verdade, mensagem que eu quero ouvir, que meu irmão quer ouvir e que minha irmã quer ouvir. Mas que seja, meu Pai, aquela mensagem, meu Deus, que o Senhor, meu Deus, já preparou no coração do teu filho. Fala, Senhor, mais uma vez. Usa, Senhor, teu servo, em nome de Jesus. Amém. Eu cumprimento os irmãos na paz do Senhor Jesus, amém? Graças a Deus. Deus é fiel e poderoso. Agradeço a Deus por essa oportunidade que o Senhor tem me concedido. O livro de Gênesis, no capítulo de número 6. Gênesis, capítulo de número 6. Versículo de número 6. Gênesis, no capítulo de número 6, versículo de número 6. Quem já achou, diga amém. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, depois em seu coração. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei de sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu, porque me arrependo de os haver feito. Amém? Pode sentar glorificando ao Senhor. Eu glorifico a Deus por tudo que Deus tem feito, tem nos dado graça, tem nos concedido esse culto maravilhoso que Deus já está falando, né? Deus tem usado as ferramentas deles aqui, né? Deus usou a vida do pastor Aguinho para ler o Salmo de número 46. E o Salmo de número 46 é muito lindo. Você vê que a palavra fala: aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus. Serei exaltado sobre as nações, serei exaltado sobre a terra. A irmã Regiane leu aqui o livro de Daniel, capítulo 3. Vê que Daniel passou por um processo, foi perseguido, mas a Bíblia diz assim: que o Senhor estava com ele. O maldito leu aqui o livro de João 3, e Deus está falando, irmão. Deus está falando nessa noite. Eu confesso aos irmãos, se o culto encerrasse agora, eu já ia sair daqui feliz. Sabe por quê, irmão? Porque eu já senti a presença de Deus aqui nessa noite. É somente a presença do Espírito Santo. Vem os louvores que as irmãs louvaram aqui, fala sobre o Espírito, sobre o Consolador. Nós, sem a presença do Espírito Santo, nós não somos nada, porque Jesus nos deu o Espírito Santo. Ele nos capacitou com a promessa do Espírito Santo para nos dar força diante das lutas e diante das perseguições. O Espírito Santo é o Consolador e Ele nos fortalece. Então Deus falou aqui nessa noite: glorifica ao Senhor nessa noite, glorifica aquele que é digno de toda honra e toda glória nessa noite. Os trabalhos de evangelismo, não sei se vocês têm acompanhado, nós mandamos algumas fotos aí para o irmão Osmar. Os trabalhos estão sendo realizados, né?
com muita dificuldade. Você sabe, quando uma igreja começa a gatinhar, não é questão de fé, mas é questão de documento, você sabe que tem dificuldade, né? Graças a Deus a igreja tem virado campo, com muita luta, com muita dificuldade, nós estamos rompendo em fé, graças ao Senhor Jesus Cristo. Mas eu creio que Deus ele vai fazer coisas grandes através dessa igreja, dessa cidade. Esse foi um trabalho que nós fizemos lá na casa do irmão Benedito, com o Samuel. Foi um culto maravilhoso, né, irmão Dito? Deu Benedito lá atrás. Pensa no culto abençoado. Então Deus está fazendo a obra, irmão. Esse aqui é o trabalho que nós fazemos. Nós estamos desfalcados hoje. O nosso evangelista Mirinho, hoje ele passou por um processo de diarreia, né, de vômito. O Mateus não deu para ele vir. O irmão Tair também viajou, mas a obra está sendo realizada, irmão. Louvado seja Deus, irmão, pelos patrocinadores desse trabalho de missão, que tem contribuído, irmão, ajudado a fazer esses trabalhos que nós temos feito nas ruas. E Deus tem honrado, irmão. Deus tem honrado esse trabalho nas ruas. E nós glorificamos ao Senhor por tudo que Deus tem feito. Esse é um trabalho que nós fizemos de evangelismo com o pregador, o pastor lá de Francisco Beltrão. Deus tem nos dado graça nesse trabalho, porque somente o Senhor. Uma igreja unida, irmão, quando você ata uma corda, você trança ela, faz uma corrente. Uma corda sozinha arrebenta mais fácil. Mas quando uma igreja se une em oração, em jejum, em união, a igreja tem mais força para avançar. Aleluia. E Deus ele nos dá direção. Os trabalhos estão sendo realizados. Nós estamos fazendo a média de 8 cultos por mês, culto relâmpago de evangelismo. Estou dando a média de uns 92 cultos no ano. Deus, só Deus, irmão. É só Ele para nos dar graça. Olha esse trabalho aqui foi em vocês, ó, arrecadaram os mantimentos, arrecadaram esses kits. Nós fizemos a doação com o pastor Lucas e alguns irmãos da igreja. Almas se renderam ao Senhor Jesus. A obra está sendo realizada, mas com muita dificuldade, irmão. Nós temos feito a obra do Senhor com a ajuda dos irmãos em oração, porque uma igreja sozinha ela não consegue. Uma minoria sozinha não faz verão. Cada um tem feito a sua parte. O Abílio ali na sua congregação com dificuldade financeira. Eu tenho dificuldade, irmão. Nós saímos para a rua, irmão. Tem dia que não é fácil. Você sair do carro sem dinheiro para abastecer o carro, é difícil. Imagina o irmão Daniel, o Gedeus, o pastor Arlindo. Não é fácil, mas Deus tem nos dado graça. Porque Jesus disse assim, o próprio Jesus disse: no mundo nós ia passar por aflição. Jesus não falou que as coisas iam ser fáceis. Ele falou assim: nós vamos passar por aflição. Mas ele falou que ele tem de bom ânimo. Você está achando que não passa luta, irmão? Quanto mais é dado, mais é requerido. Quanto mais você faz a obra, mais perseguições, mais calúnia, mais levante. Mas a Bíblia diz assim, que nós temos um Deus, um general de guerra, que Ele não deixa o seu povo crescer. Nós servimos a Deus, irmão. Nós não servimos a homem. Nós fazemos tudo aqui para glorificar o nome daquele que vive e reina para todo sempre, que é o Senhor Jesus Cristo. Vamos para a palavra de Deus. Você vê que a Bíblia diz assim: me disse o Senhor, destruirei todo homem que criei da face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, até as aves do céu. Você vê que a Bíblia diz que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Por causa do quê? Por causa do pecado, por causa da iniquidade do homem. Deus se arrependeu de haver feito o homem. E você vê que não só o homem, mas Ele também se arrependeu de ter feito até os animais.
por causa do pecado do homem. Mas a Bíblia diz assim, ó, Gênesis capítulo 6, versículo de número 8, se o irmão quiser colocar aí. Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor. Versículo 9. E estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo, perfeito em suas gerações. E Noé andou com Deus. Você vê que mesmo tanta corrupção no meio da humanidade, tinha um homem. E a Bíblia diz assim que Deus se agradou. E Noé gerou. E gerou Noé 3 filhos, Sam, Cã e Jafé. O versículo número 11. E a terra, porém, estava corrompida diante da face de Deus. E encheu-se a terra de violência por causa do pecado. Você vê que Deus se arrependeu de ter feito o ser humano. Mas a Bíblia diz assim: as Escrituras diziam que havia uma promessa de Deus de vir um homem sobre a face da terra. Desde o início das Escrituras, os profetas já tinham feito um anúncio: olha, Deus vai enviar um homem, Deus vai enviar um mediador para pagar todo o pecado da humanidade. Ninguém de nós merecíamos, por causa das nossas iniquidades. Você vê que Deus se arrependeu. No versículo de número 13, olha o que a palavra de Deus diz: então disse Deus a Noé, a fim de toda a carne e vindo perante a minha face, porque a terra está cheia de violência. Eis que os destruirei com a terra. O versículo de número 14: faze para ti uma arca de madeira, de cobre, e farás compartimento na arca, e bitumarás por dentro e por fora. Mas não é aqui que eu quero que você entenda, a mensagem ainda não é aqui. Você vê que Deus fala para Noé, por causa da iniquidade, Deus falou para Noé: Noé, eu vou mandar um dilúvio. Eu estou arrependido de ter feito o homem, vou destruir todo o ser vivente. Constrói uma arca. Imagina, irmão, um homem construiu uma arca no tempo de seca. Fazia muitos anos que não chovia. Quando Noé ouve a voz de Deus, e ele fala para a sua família, para os seus familiares, e avisa a população: olha, vou construir uma arca, Deus vai destruir, vai mandar o dilúvio, vai destruir todo o ser vivente. As pessoas taxavam Noé como louco. Mas a Bíblia diz assim que Noé ouviu a voz de Deus. Você viu? O presbítero dando muito pegou aqui. O Felipe ouviu a voz de Deus e foi para o deserto. Um lugar que não passava ninguém, um lugar que poucas pessoas frequentavam o deserto, mas ele ouviu a voz de Deus. Ele vai para o deserto e lá ele encontra o eunuco. Assim foi Moisés. Moisés ouviu a voz de Deus e ele começou a construir a arca. O livro de Mateus, no capítulo 24, versículo de número 37, o irmão coloca para mim, fazendo favor. Mateus 24, 37 e 39. Olha o que é a palavra de Deus diz. Continuação, irmão, dessa pregação aqui lá no Mateus 24, 37. E como foi nos dias de Noé, assim também será. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Versículo 38. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, que era, casados e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. O 39. E não perceberam, as pessoas não perceberam. Por que as pessoas não perceberam?
Porque as pessoas não acreditavam no que Noé falava. As pessoas taxavam Noé como louco. Olha lá, as pessoas não perceberam por quê. Hoje, as pessoas que você prega e anuncia o Evangelho de Cristo, eles falam assim: isso aí é louco, isso aí é um. Para que ir na igreja todo dia? Eles falam: para que ir na igreja todo dia? As pessoas não acreditam, e até mesmo o crente. Você acha que a família de Noé também acreditou nele quando ele fala que Deus falou para ele que vai construir uma arca e vai chover? Havia muitos anos que não chovia sobre a terra. E a Bíblia diz assim: ó, e não perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos assim. Assim também será a vinda do Filho do Homem. É a Bíblia que diz. Você pode ser taxado como louco, você pode ser perseguido pelo Evangelho de Deus, mas você vê que a região pregou aqui: passarás os céus e a terra, mas as minhas palavras não vão de passar. Ela vai se cumprir. Como nos dias de Noé, assim também será a vida do Filho do Homem. A Bíblia vai se cumprir. Mas não é aí que eu quero pregar ainda, irmão. A mensagem vai começar aqui, ó. João capítulo 16, versículo 21. João 3, 16, 21, perdão. Aí Deus anuncia: eu vou mandar um nome, por causa que o pecado está demais na terra. A face da terra estava contaminada pelo pecado da humanidade. E a Bíblia diz que aqui começa. João capítulo 3, versículo 16, aqui diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus não veio para condenar o mundo. Você vê que a palavra de Deus diz assim, que olha só, para que todo aquele que nele crê, se você crê em Cristo, você já tem um ponto, não pereça, mas tenha vida eterna. Eterna é salvação, irmão, quem quiser. Sai pessoas da presença de Deus porque quer, porque o maior preço já pago na cruz do Calvário, quando Deus enviou o seu Filho Jesus Cristo ao mundo. Ele enviou o seu Filho Jesus para salvar a humanidade. Nós não merecíamos por causa do nosso pecado. No livro de Mateus, no capítulo 24, 22, diz assim, ó: e se aqueles dias não fossem abreviados, Mateus 24 e 22 diz assim, olha lá: e se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos de Deus. Quem são os escolhidos de Deus? É você. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Deus está dando a oportunidade, irmão, de nós se arrependermos do nosso pecado. Deus está dando a oportunidade para a nação brasileira. Se Deus quisesse cessar, irmão, acabar com tudo que está acontecendo, corrupção no meio política, a igreja envolvida na política, a tomar até o pescoço na política, mas Deus está abreviando aqueles dias, porque senão nenhuma carne se salvaria, mas por causa do Salvador, por causa de Jesus, Ele abreviou. Ele está dando oportunidade para a população. Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo. Pode voltar lá, João 3, 16 e 17. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Versículo 17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Ele não enviou Jesus para condenar
mas para que o mundo fosse salvo por Jesus Cristo. Deus enviou o seu Filho, no versículo de número 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque porquanto não creu no nome do unigênito Filho de Deus. O versículo 19. E a condenação é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas que a luz, porque as suas obras eram mal. A Bíblia diz assim, que o povo amou mais as trevas do que a luz. O livro de Mateus capítulo 5 diz assim, Mateus 5, se eu não estiver enganado, acho que é 13, 14, 15. Olha, Mateus 5 diz assim, vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como que há de salgar? Para mais nada presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Versículo 14. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Por que Jesus está comparando nós como luz? Porque nós somos diferentes do mundo. Nós somos comparados com o sal porque nós somos diferentes, irmão. Um crente, quando ele anda na rua, as pessoas têm que olhar para você e falar: o que tem naquele homem que ele é diferente? É a presença do Espírito Santo na tua vida, é a presença do Consolador. João capítulo de número 14, olha o que Jesus diz, 14, 16, 17, 18, 19. Eu vos rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber. O mundo não pode receber o que você tem. Sabe por quê? O mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece. Mas vós conhecereis, porque habita em vós, habita convosco e está em vós. O 18: não vos deixarei órfão, voltarei para vós. O 19: ainda um pouco o mundo não me vê, não me verá, mas vós me vivereis, porque eu vivo e vós viverei. Você vê que Jesus está dizendo que nós somos, que nós temos a promessa do Espírito Santo de Deus. Você vê que as irmãs cantaram aqui sobre o Consolador? Você tem que guardar o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. A Bíblia diz assim que o nosso adversário, lá em Pedro, diz assim que ele está a nosso redor, ungindo, buscando quem possa tragar. Eu tive uma visão essa madrugada, que um homem queria entrar dentro de casa, arrombar a porta, e tinha uma brecha na porta. Olha a visão que eu tive. E ele tentava entrar, e eu falei: eu tenho que fechar essa brecha. E aquela voz falava para mim assim: fecha a brecha, fecha aquela brecha que nós ele vai adentrar por lá. Ele vai adentrar por essa brecha. O que é a brecha, irmão? É o pecado, é as coisas pequenininhas que a gente acha que não vai dar nada, é as coisas pequenininhas que a gente acha que, não vai dar nada, é no culto, ninguém viu, mas a Bíblia diz assim que nós temos um Deus que Ele não dorme, que Ele está 24 horas, inclinado, olhando para o seu povo. A Bíblia diz que Ele está à procura dos verdadeiros adoradores que adorarão ao Pai em Espírito e verdade. Ele está à procura. E às vezes as pessoas falam: não, mas um pecadinho pequenininho não dá nada. Não, vou passar as pessoas para trás ali pesando na balança, não vai dar nada, não. Lá na frente o preço vem, porque o diabo não vai chegar e vai quebrar tudo na tua casa, não. A Bíblia diz assim que ele vai chegar, irmão. A Bíblia diz que ele está ao nosso redor, bramando, rugindo como leão, buscando quem possa tragar.
No livro de Mateus, capítulo 11, versículo número 28, 29 e 30. 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados, oprimidos, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Jesus quer dar descanso para você. Às vezes nós queremos resolver coisas que é só Deus que pode resolver. Às vezes a gente quer resolver a situação na força do nosso braço, mas tem coisas que a Bíblia diz assim: o homem normal não discerne as coisas do Espírito, o homem natural não consegue discernir. Mas a Bíblia diz assim: nenhuma condenação há para aqueles que não andam segundo a carne, mas que andam no Espírito. O diabo pode rugir, pode fazer o que for. Se você estiver no Espírito, ele vai tentar, mas não vai conseguir, porque o sangue que foi derramado na cruz do Calvário te purifica de todo pecado. Aquele sangue que foi derramado na cruz. Você vê que a Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho não para condenar o mundo. Deus não enviou Jesus para condenar as pessoas, não. E a misericórdia de Deus está onde? Às vezes nós olhamos uma prostituta, um drogado, um homossexual na rua. Às vezes você vê um assassino, você vê um estuprador, as pessoas já começam a apontar eles. E as misericórdias de Deus entram onde? Aquele fulano não presta, aquele ciclano não presta. E as misericórdias do Senhor? As misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Nós temos que prestar conta para Deus. A Bíblia diz assim, irmão, que naquele dia nós vamos ter que levar para Jesus alguma coisa. Nós vamos ter que apresentar as obras para Deus. A Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta, ela não tem vida em si mesma. Você tem que apresentar para Deus: Senhor, aqui está as minhas obras. Olha, eu naquele dia, naquele mês, naquele ano, eu orava junto com a igreja enquanto o pastor estava viajando, enquanto o pastor estava pregando, enquanto o pastor estava cuidando da igreja, eu estava ali com ele, Jesus. E a Bíblia diz assim, que vai ser aberto um livro, para o livro das obras. O que você tem feito para Deus? Vai ser aberto um livro. E a Bíblia diz que esse livro é um livro das anotações. Ele vai requerer de você o que você tem feito. A fé sem obra, se ela não tiver obra, não foi morta. Você vê que no livro de Apocalipse fala assim: tu és frio e nem quente. Oxalá se for frio ou quente. Não és morno, não és frio. Lembra-te, pois, aonde caíste. Arrependa, pratica as primeiras obras. Senão a ti virei, olha só, a ti virei, tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Lembra-te, pois, aonde caíste. Por que Deus enviou o seu Filho, irmão? Porque Ele sabia que nós éramos fracos. Ele sabia que nós pecamos, que nós somos pecadores, mas Deus enviou um Salvador, que é Jesus Cristo, para nos manter de pé, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele enviou Jesus para nos dar vida, para nos fortalecer. Jesus disse assim: olha, vou estar com vocês. Eu sei que você é fraco, eu sei que entendi que você não consegue orar, não consegue jejuar, não consegue levantar para fazer a obra, mas Jesus está conosco, nos dando força. Ele enviou um Consolador, João capítulo 14, versículo de número 17. Olha o que Jesus diz: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê, nem conhece, mas vós conheceis, porque Ele habita convosco e Ele estará em vós. O 18: não vos deixarei
alheio se resolve. Olha lá o que Jesus está dizendo: voltarei para vós. Eu vou, mas vou voltar. Vocês não vão estar sozinhos, não, diante das lutas, diante das perseguições. Vou estar com vocês. Ele nos garantiu através da sua palavra: vou estar com vocês todos os dias, até a consumação do século. Ele nos garantiu, irmão, nos deu por direito garantido através das Escrituras. Aqui está o manual do crente. Eu li a Bíblia uma vez em áudio lendo, e dessa vez agora eu falei para Deus que eu quero ler ela, mas comer com a palavra com calma. Aqui está o manual do crente, irmão. Aqui está o manual de sobrevivência. A Bíblia diz assim que vai chegar um tempo, e esse tempo vai se cumprir, que as pessoas vão de um lado para o outro, correndo com fome e sede, mas não de alimento sólido, mas de ouvir esta palavra de Deus. As pessoas vão correr de um lado para o outro, não fome de comida, não sede de água, mas de ouvir, correndo atrás da palavra de Deus. Vai chegar um tempo, irmão, que as pessoas vão correr. Olha o que está acontecendo aí na mídia. Olha o que está acontecendo lá na China. Olha o que tem acontecido na Coreia. Na Coreia não pode pregar a palavra mais. Os crentes lá têm que pregar a palavra. Não, se quiser pregar, tem que ser escondido. Não pode postar nada na mídia, na rede social. A Bíblia está se cumprindo e as pessoas não estão acreditando mais. Eu trabalhei com muçulmano, irmão. Eles são sanguinários. Trabalhei 5 anos com muçulmano. Quando você ia falar da palavra de Deus para eles, sabe o que ele falava? Nós não cremos em Bíblia, nós só cremos em Alcorão. Falava para mim, presbítero. Nós não cremos em Bíblia. Eles não creem em Bíblia, não creem em católico, não creem em crente. Irmão, eles só servem o Alcorão e o sheik, que é o líder maior deles lá. Eles têm um ritual, irmão. Eu vi com os meus olhos, e eu ficava na fé, eu via tudo o que o homem fazia. Dava 11 horas da manhã, ele podia estar contando o ouro, isso já era acertado dentro do posto. Olha, 11 horas é oração. Eles saíam, estendiam o tapete assim, e eu estava até aprendendo a falar na língua deles. E ele ficava, Alá, 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 e ficava desse jeito. Sabe o que é isso, irmão? Mesmo estando no pecado, no erro, mas eles são fiéis a seus princípios e ao Alcorão. Eles morrem. Quando era 2 horas da tarde, eu procurava, cadê o Hamza? Sabe onde o Hamza estava? O tapete estendido na grama, mesmo errado, mas estava lá, dobrando o seu joelho. Eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer para esse homem entender que só existe um Salvador? O que eu vou fazer para esse homem entender, meu Deus, que só existe um, que é Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí um dia eu falei, Ramos, eu quero conversar com você hoje. Aí ele falou, conversar o quê? Eu falei, se hoje eu quero falar para você com Jesus, o verdadeiro Deus que morreu na cruz do Calvário. Ele falou assim, mas como assim? Eu sirvo ao Corão, não acredito em Bíblia. Eu falei assim, não, mas você vai entender hoje que Deus enviou Jesus Cristo ao mundo para salvar o povo. E ele falou assim, eu quero ouvir. Sabe o que aconteceu quando eu estava pregando para aquele muçulmano? Eu comecei a falar na língua dele. E ele dizia assim, mas como você está entendendo? Eu estou entendendo o que você está dizendo. Ele falava para mim, eu estou entendendo o que você está falando para mim, na língua dele. E eu comecei a falar, eu nunca esqueço disso até hoje. Jesus enviou o seu filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E ele dizia assim, mas eu não estou entendendo o que você está dizendo.
Eu falei, Deus está permitindo que você entenda para que aquele dia você não seja inocente. No livro de João, eu fui falando para ele, no capítulo 14, Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai chegar ao Pai senão por mim. Não tem outro meio, eu falei para ele. Não tem outro meio de você chegar ao céu a não ser por Jesus Cristo de Nazaré, que morreu na cruz do Calvário, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele quase se assustou. Eu falei assim: isso você tem que ouvir. Que Deus enviou Jesus ao mundo, não para condenar o mundo, mas Deus enviou Jesus para salvar a sua vida. Você sabe o que ele falou para mim? Ele falou para mim assim: faz uma visita na mesquita. Eu falei, eu vou lá. Fui lá na mesquita visitar ele. Cheguei lá na mesquita, irmão. Apareceu um homem de barba desse tamanho assim, o sheik. Sabe o que ele falou para mim, pastor Galinha? É você que está pregando lá para o Ramza? Eu falei, estou pregando que Jesus veio para salvar a humanidade. Jesus veio para salvar a tua vida. E só existe um caminho para o mundo, para as pessoas do mundo. É Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário. Ele diz assim: é mentira. Deus enviou Alá, que é o Deus dele. Eu falei, não, Deus enviou Jesus para salvar a humanidade. Dentro da mesquita, irmão, eles não aceitam outra religião, eles morrem, põem a bomba no corpo, mas não aceitam outra religião. Nós aqui no Brasil, nós estamos vivendo um tempo de fartura, mas a Bíblia diz assim que vai chegar um tempo, irmão, que o povo vai ser perseguido por causa do Evangelho de Deus. Se você tem assistido a mídia aí, assista a mídia e analise as coisas que estão acontecendo, porque a Bíblia diz assim que vai levantar um homem, vai perseguir o povo de Deus, as igrejas estão sendo perseguidas. Se você tem visto na mídia, as igrejas estão sendo invadidas em horário de culto. Imagina você estar aqui com a sua família cultuando, daqui a pouco eles entram e fazem aquele vandalismo dentro da igreja. Está se cumprindo. A igreja tem que se despertar para as coisas que estão acontecendo. Você está achando que é longe? Santa Catarina, São Paulo. Está acontecendo, irmão. Para se cumprir a palavra de Deus, para se cumprir as Escrituras. Jesus disse assim: olha, quando vos injuriaram, Mateus capítulo 5, quando vos injuriaram e perseguiram vocês e mentiram, disseram: todo mal contra vós é por minha causa. Você vê que Jesus está falando de perseguição. Mateus 5, para nós encerrarmos essa noite. Mateus capítulo 5, no versículo 10 e seguinte, diz assim: bem-aventurados sois vós, bem-aventurados os que sofrem perseguição. O que Jesus está falando? Perseguição. Por causa de quê? Por causa da justiça. Porque deles é o reino dos céus. E está acontecendo. Você sabe o que vai acontecer? Porque a Bíblia tem que se cumprir. O Brasil ainda deve, irmão, liberdade, você pode pregar o que você quer, e mesmo assim o povo não sai na rua. Mesmo assim eles não fazem a obra. Lá fora, irmão, você sabe o que está acontecendo? Os crentes que é pego com Bíblia na rua ou na porta da igreja é colocado num paredão e fuzilado assim, é morto. O Ramos a falar para mim: lá se você for pego lá no meu país, você morre. Lá você não tem liberdade lá não, liberdade lá você não tem. É crucificado, queimado, afoga, mata afogado, corta o pescoço, é assim lá. E você acha que o Brasil está longe disso aí, irmão? Nós somos certos quem? Nós servimos o quê? O versículo de número 12, para nós encerrar. Olha o que Jesus disse: exultai, alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Jesus está falando que nós vamos passar por coisas, recado de bênção, de coisas financeiras,
Não. Jesus está dizendo que é para nós se exaltar e alegrar, porque é grande o vosso galardão no céu. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de nós. Eu não estou mentindo, estou pregando a Bíblia. É a Bíblia que diz que nós vamos ser perseguidos por causa do Evangelho. E você acha que está longe? Se Deus o livre guarde, irmão, se Deus o livre guarde, eu não prego política. Se Deus o livre guarde, trocar esse presidente, as igrejas estão com o tempo contado na terra, aqui no Brasil. Sabe o que é contado, irmão? Não vai ter livre expressão mais na rua, não pode pregar, porque para se cumprir essa escritura, vai acontecer que nem na China. A China acabou a liberdade de religião, não pode pregar na rua, não pode fazer mais nada, não pode postar nada no Facebook, nos canais de comunicação não pode usar. Você acha que o Brasil está longe disso aí? Vocês se preparam, que a Bíblia vai se cumprir. Jesus diz: exultai-vos e alegrai, porque é grande o vosso galardão no céu, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Ele está dizendo: que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus.